Boa noite, irmãos. Quero convidar aqui o Caio, que neste momento ele vai louvar o nome do Senhor. Que Deus te use mais uma vez, Caio. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada, mas ao Senhor só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom que você escolheu a melhor parte de estar aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós escolhemos
pedimos para que todos sentassem dessa parte, porque a gente teve um probleminha técnico, né? Mas graças a Deus correu tudo bem e foi resolvido já. E daí era naquela dúvida, a gente vai transmitir ou não vai transmitir, né, Carlos? E daí deu tudo certo, também a transmissão, por isso eu tomei a parte aqui para poder fazer a transmissão para os irmãos que nos acompanham pela internet. Que se a gente faz dali, a iluminação não fica tão boa e tudo mais, né, Carlos? Mas que bom que você também está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar a todos para que fechem seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa de oração, diante do Seu trono, diante da Tua graça, Senhor. Somos pecadores, somos falhos, mas somos agradecidos pela graça, assim como foi cantado aqui, Senhor. Obrigado porque a Tua graça nos salva e obrigado porque a Tua graça nos restaura e em breve esta graça, Senhor, nos transformará para a Tua glória. Senhor, neste momento nós queremos colocar a nossa mente e o nosso coração em Tuas mãos poderosas, para que o Senhor possa vir falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para crescermos na comunhão contigo, na experiência contigo também. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e dá-nos, Senhor, cada vez mais a oportunidade de sermos banhados pelo Teu Espírito Santo, nos trazendo o perdão e a Tua presença. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E nós iremos conversar um pouco sobre qual que é a influência que nós estamos tendo na nossa vida e qual é a influência que nós escolhemos para a nossa vida também, né? Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 17. Aqueles que acharam, digam amém. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Queridos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para a sua família? Quem é Jesus para a sua vizinhança? Quem é Jesus para a sua igreja? Quem é Jesus para a sua cidade? Você sabia que existem vários Jesus? Sabia disso? Sim ou não? Pois é, pois tem. Como assim? Como assim? Nós vivemos numa sociedade globalizada, nós recebemos influências de vários lugares. Segundo uma pesquisa que foi feita em 2012, e eu quero falar em 2012, irmãos, é 2012. Ainda não foi feita uma pesquisa mais atual, mas segundo essa pesquisa que foi feita em 2012, aqui entre os brasileiros, foi colocado algumas personalidades do mundo que são mais influenciadores.
Segundo essa pesquisa, a pessoa mais influente no Brasil é esse senhor aqui, ó, Silvio Santos. Ele está em primeiro lugar. Ele é a pessoa mais influente no Brasil em ambas as faixas etárias, em ambas as gerações. Vai então desde o de mais idade até o mais novo, o Silvio Santos. Impressionante, né? A segunda pessoa, segundo essa pesquisa que foi realizada em 2012, foi Bill Gates. Bill Gates também foi uma pessoa que influenciou, já é falecido, mas o seu histórico, a sua biografia, aquilo que ele fez, né, com o Windows e tudo mais, transformando o computador, tornando o computador mais acessível para as pessoas. Então, ele se tornou muito conhecido e também uma das pessoas que influencia o mundo. Em terceiro lugar está o ex-presidente 2012. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi uma pessoa que influenciou socialmente o mundo. Ele foi uma pessoa que influenciou. O Brasil, durante o período em que ele governou, realmente ele saiu de uma faixa social da pobreza, houve um aumento, uma distribuição melhor enquanto ele estava na presidência. Não estou defendendo, é algo real, é fato. Não sou partidário nesse caso, mas é real. Por isso ele se tornou uma pessoa muito influente, até porque pela biografia dele. Em quarto lugar está esta pessoa, Jesus. Em quarto lugar está Jesus. E em quinto lugar, Eike Batista. Milionário, bilionário, hoje não tão assim mais, né? E foi preso e depois recebeu aí um salvo-conduto e tudo mais, mas na época ele era uma das pessoas mais influentes, um dos empresários mais influentes para o Brasil. Depois veio então Angelina Jolie, uma atriz, né, hollywoodiana, a qual ela é embaixadora também da ONU, e então ela fazia e divulgava as obras de caridades no mundo inteiro, assim como também o seu marido, ex-marido atual. O próximo então vem, quem é esse? Exatamente, Mahatma Gandhi, né? Já falecido também, mas o seu histórico, a sua biografia, os seus ensinamentos ficaram para a humanidade. E em 10º lugar, daí eu já estou indo para o 10º lugar, está o rei do futebol, Pelé, pelo seu histórico e tudo mais. Mas o que nós vemos em comum dessas pessoas é que elas tiveram uma experiência de vida. E essa experiência de vida influenciou outras pessoas ou uma grande parte da sociedade. E essa sociedade que eu me refiro, não me refiro exclusivamente à sociedade brasileira, ao Brasil, mas também muitas pessoas de vários outros continentes, de vários outros lugares. Mas afinal de contas, como que a gente pode colocar essas pessoas, pelo menos Silvio Santos, né, como mais influenciador do que o próprio Jesus? Será que não é um ponto para nós pensarmos e analisarmos qual que é o efeito que Jesus tem feito na nossa vida? Qual que é a experiência que nós temos com Jesus? Uma pergunta para você: qual é a sua experiência com Jesus? Quem é realmente Jesus para você? Se eu perguntasse isso hoje para você, qual seria a sua resposta? Você tem uma experiência real com Jesus? Jesus se tornou uma pessoa real para você?
Ou Jesus é apenas um personagem da história ou da história? É uma coisa que nós precisamos pensar. Um escritor britânico chamado John Stott, cristão ele, e ele escreveu a seguinte frase em um dos livros dele: somos cristãos pigmeus, porque temos um Deus pigmeu. O que é pigmeu? É um ser pequeno, um ser pequenininho. Ou seja, nós somos seres pequenos porque temos um Deus também pequeno. Se você, por exemplo, voltar na história bíblica, lá de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas e tudo mais, você vê ali um grande conflito existente entre Deus de Israel e Baal, entre o próprio povo de Israel, mesmo dividido em duas nações, Judá e Israel, enquanto uma servia a Deus, o Deus verdadeiro, a outra adorava o Deus Baal. E quando não, eram as duas servindo ao Deus Baal e era esquecido o Deus verdadeiro. E daí tudo isso gerando muita intriga, muita confusão geopolítica e tudo mais, já naquela época. E hoje? Será que também nós não estamos colocando Jesus em segundo lugar? Será que hoje nós não estamos tendo esse Deus pequeno e isso nos torna também pequeno diante da sociedade a qual nós estamos vivendo? Será que realmente nós estamos influenciando aqueles que estão ao nosso redor para terem um encontro real com Jesus, para terem uma experiência real com Jesus? Como que nós podemos abarcar isso? Quando você vai para a sociedade, você pergunta para as pessoas: você crê em Jesus? E a maioria fala: eu creio em Jesus. São poucas pessoas que nós vemos que falam: não, eu não creio em Jesus. Mas a pergunta é: qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus que você crê? Talvez o Jesus que você crê seja assim, um pouco mais dentro da geografia a qual ele nasceu, porque não pense que Jesus tinha pele branca, essa pele europeia, olhos claros, né, que aparece nas pinturas. Não, Jesus nasceu em um país onde a pele negra era mais comum, certo? Ou talvez o seu Jesus seja um Jesus sofredor. Talvez você esteja recebendo essa influência. Quando você lê, você mais ressalta o Jesus sofredor, aquilo que Jesus fez, morreu na cruz do Calvário. E tudo isso é verdade. Jesus sofreu em nosso lugar. Veja Isaías 53. Isaías 53 nos fala sobre o sofrimento dele por nós. Ele tomou o nosso lugar. Mas será que realmente nós só colocamos e só recebemos e só ficamos com esse Jesus sofredor? Ou você tem esse Jesus mais centrado, mais sério, aquele Jesus mais, ele não é carrancudo, mas também ele não é tão sorridente, é aquele mais centrado, mais parece normal, é aquele que normalmente as pessoas falam: esse é mais Jesus do que o outro, quando para analisar as figuras, as imagens, as ilustrações. Ou então, será que o seu Jesus seja um Jesus mais alegre, mais feliz, mais empolgante e tudo mais, E aí, companheiro, e aí, parça e tudo mais. Será que esse é o Jesus, é o seu Jesus, é o Jesus que te influencia? Ou talvez hoje no mundo onde grande parte da sociedade houve um aumento nesses últimos 4 anos da melhora da saúde da sociedade, um incentivo maior para que você possa cuidar da sua saúde, aí talvez o seu Jesus possa ser um Jesus mais bodybuilding, mais e tal,
Tal, não sei qual que é o Jesus que está te influenciando hoje. Talvez seja esse Jesus mais fitness, em busca de uma saúde, né? Em busca de fazer os seus exercícios para que você possa ter um corpo melhor e tudo mais. Ou talvez o Jesus que te influencia seja o Jesus mais pop, mais moderno, mais pós-moderno. Qual que é o Jesus que faz parte real da sua vida? Qual que é o Jesus que realmente te influencia? E quando nós paramos para entender, quando nós paramos para poder pensar qual que é o Jesus que traz influência sobre a minha vida, normalmente vai ser aquele Jesus que você aceita mais, ou que o seu estilo de vida se adapta mais a esse Jesus. Mas olha, se você for na Bíblia, você vai entender, você vai ver lá na Bíblia que só tem um Jesus, olha. E realmente é só um Jesus. Mas assim como nós somos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós interpretamos pela nossa experiência de vida. Consegue compreender isso? É através da nossa experiência de vida que nós interpretamos a Bíblia. Mas aonde fica então a questão do Espírito Santo? Aí que está o ponto. É possível você encher um copo que já está cheio? Não é possível, né, filha? Não é. Porque o copo já está cheio. Mas quando nós passamos a querer ter uma experiência com Jesus, qual que deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser esvaziar o nosso eu e deixar que Jesus complete o nosso vaso, que somos nós. Ou seja, o que Deus deseja que nós tenhamos é uma revelação espiritual sobre Jesus. Nós precisamos deixar com que Cristo se manifeste através da sua palavra para que traga revelação. Revelar é trazer clareza, é trazer entendimento. Mas você não coloca nada quando algo já está cheio, quando algo já está abastado. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que nós tenhamos essa experiência espiritual com Jesus. Abra a sua Bíblia, aí já mesmo em Mateus capítulo 16, versículo 17, fala aí, respondeu Jesus: feliz é você, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, porque isto não lhe foi o quê? Revelado pela carne. Mas por quem foi revelado? Pelo Pai. Ou seja, Deus o Pai deseja que nós tenhamos uma experiência, uma revelação real, uma clareza para as nossas vidas sobre quem é Jesus. Será que você está disposto a deixar com que a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, na sua mente e no seu coração, traga esta clareza, esta revelação sobre quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para você? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E daí nós passamos a entender como que funciona a questão desta revelação, a revelação de Cristo para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura, e não pode o quê? Entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Quem é Jesus para você?
o Jesus que você precisa entender será discernido espiritualmente. E para isso você precisa da revelação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que é aconselhado que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós falamos: Senhor, eu vou ler a tua palavra, traga luz através do teu Espírito Santo à minha mente e ao meu coração. Porque quem escreveu a palavra foi Deus, e quem dá a interpretação para a palavra é também Deus, o Espírito Santo. Só que às vezes nós estamos enraizados na nossa experiência pessoal, carnal, e queremos conciliar Cristo àquilo que nós queremos, os nossos gostos, as nossas influências, aquilo que você aparentemente já viveu. Daí nós passamos a ter um Jesus que nós moldamos. E esse Jesus que nós moldamos, como que funciona? Veja só o verso 15 e verso 16 aí, de 1 Coríntios capítulo 2. Diz como aí? Porém, o homem espiritual julga todas o quê? As coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a vivência de Cristo? Jesus fazia assim enquanto ele andava aqui neste mundo. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Entenda, às vezes nós somos repetidores e não somos entendedores. Mas qual que é a diferença, Ório? Você já não está fazendo a coisa certa? Você já não está fazendo igual Jesus pediu? Ok, você está fazendo, mas você está entendendo o que é que Jesus pediu? Existe uma diferença entre você repetir aquilo por automação, por algo automático, e existe aquilo que você faz porque você entendeu primeiro e depois você faz. Hoje, a geração atual, ela é uma geração muito visual. Como assim? Ela primeiro quer que você faça, primeiro faz, mostra para ele ou para ela como fazer, então ela apenas repete. Entenda, na nossa vida espiritual, nós não somos robôs. Cristo, Deus o Pai, não deseja que nos tornemos o quê? Automatizados. Por isso que ele falou assim: vinde e arrazoemos. Porque nós precisamos entender quem é Jesus e por que daquilo, para que aquilo possa ser assimilado. Existem algumas fases para trazer conhecimento e clareza e revelação. A revelação, ela não acontece simplesmente porque, deu insight. Não. Para que aconteça o insight, para que aconteça que você passe a entender aquilo, você teve base. É que nem leitura. Para você passar a ler o nome Jesus, ou como nós temos aqui a última palavra, Cristo, para isso você precisou do alfabeto primeiro. Não é isso, professora? Primeiro o alfabeto, A, B, C, D. Aí depois você passou a juntar, entender qual que eram as vogais e quais eram as consoantes. Aí depois que você entendeu quais eram as vogais e as consoantes, você começou a juntá-las, formar ali a duplinha, para que então saísse a sílaba. E a junção das sílabas formam as palavras. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, constantemente, é como se você voltasse no básico, lá no alfabeto. A, B, C, D. E conforme você mais estuda a palavra de Deus, mais você entende. Tem as vogais e tem as consoantes. Agora é possível a gente juntar para a gente começar a ler. Isso é você crescer no entendimento, na revelação.
o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade de Deus, ele é progressivo. Isaías fala que quando nós passamos a estudar a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos na madrugada, no ponto mais escuro, conforme o sol fosse aparecendo, ele vai se tornando cada vez mais claro, até que se torne até o meio-dia, que é o ponto mais alto e mais claro, aonde tudo é visto. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é assim. O estudo de Jesus, da experiência com Jesus também é assim. Ele começa engatinhando e depois você começa andando, tropeça muitas vezes, cai muitas vezes, mas você continua. Você já por acaso já invejou Jesus de alguém? Já? Clica para mim, por favor. Você já invejou Jesus de alguém? Eu já. Tem um pastor muito amigo meu, pastor José Benefrides. Inclusive ele é o autor da meditação de jovens do ano que vem. Eu recomendo, Inegociável, ou Inegociável, se eu não me engano é o título é isso, né, Ed? Vai ser fantástico, eu estou já ansioso já por essa meditação. E eu convivi, acho que uns 2, 3 anos com ele, e a experiência que ele tinha de Jesus era tão gostosa, era tão real, que eu falava, puxa vida, eu queria ter essa experiência com Jesus. Eu queria ter esse gostinho de Jesus. Aí eu fui entendendo que eu preciso correr atrás do Jesus. Eu preciso buscar através do conhecimento da palavra de Deus, Jesus. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Jesus que nós precisamos. E quando João fala assim, aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, se você for no original lá em João capítulo 1, você vai entender que o original dessa palavra viveu entre nós é tabernaculou-se. O que é isso? Lembra do tabernáculo? Como que era o tabernáculo? O tabernáculo ficava no canto do acampamento de Israel, ficava na direita, na esquerda, ficava assim? Ficava na onde? No centro. Quando João escreveu este verso, João está falando assim, olha, aquele que a palavra tornou-se carne e se tornou o quê? Veio morar no centro de nós, no centro do nosso viver. Aí quando Jesus vive no centro de nós, no trono do nosso viver, quando Jesus ele se assenta no trono do nosso viver, o que acontece? Manifesta-se a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Para que então aconteça a manifestação da glória de Deus. João capítulo 5, versículo 39 e 40 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, se você quer ter vida eterna, você deve ir à fonte da vida eterna, que é Cristo Jesus. Mas o verso está falando que o próprio Jesus está falando assim, vocês querem conhecer mais sobre mim, mas não venha para mim. Sabe quando você manda carta e você erra no endereço? A carta nunca vai chegar no remetente, no destinatário, melhor. Não é? Que nem e-mail. Se você errar o e-mail nunca vai chegar. E é possível que retorne o e-mail falando, olha, não chegou.
Exatamente. Quando nós vamos nas Escrituras, as Escrituras testemunham sobre Jesus. Mas quando ela fala para nós aplicarmos a palavra de Deus, aí a gente não quer. Aí a gente fala, estou bem do jeito que estou. Eu prefiro esse Jesus aqui, não o Jesus real. Nós precisamos ter essa revelação da palavra de Deus, essa revelação do próprio Cristo na nossa vida. A segunda coisa que Deus deseja para nós é que nós passamos a reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Será que realmente nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador? Em João capítulo 14, versículo 4 até o versículo 6, diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus então olha para Tomé e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para nós entendermos que Cristo, que Deus o Pai, deve ser o nosso Salvador, nós precisamos ir em busca de Jesus. Buscar-me-eis enquanto se pode achar. Esse é o apelo de Deus para nossas vidas. Para nós buscarmos, Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quantas pessoas hoje vivem num estado onde muitas vezes saem as palavras de sua boca como: isso não é vida, isso não é vida para mim, ai, essa vida. Estão cansados da vida que tem. Mas Jesus fala: eu sou a verdade, a verdadeira vida. Eu sou a verdade. Sabe por que às vezes nós ficamos frustrados e por causa das frustrações, o acúmulo de frustrações, você pode entrar num estado depressivo porque você não gosta de encarar as verdades que vêm à sua frente. Você gosta de burlar as verdades. Se você, querido, quer conhecer a Jesus, você vai ter que enfrentar quem você é, realmente. Aí a pergunta é: quem realmente você é? Quem realmente é você? Qual que é a verdade sobre você? E essa é uma verdade fundamental na palavra de Deus. Para você conhecer a Cristo Jesus, é necessário que você conheça o seu estado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz lá assim, a parte final do verso: pois todos pecaram e estão carentes ou destituídos da glória de Deus. Ou seja, quem é você? Quem sou eu? Pecador. Você só vai entender e você só vai aceitar Jesus como seu Salvador quando você reconhecer que você precisa de um Salvador. E para você reconhecer que você precisa de um Salvador, você tem que encarar essa verdade própria, que você é um pecador. Quando você está abastado, não é possível colocar Jesus como seu Salvador. Quando você é autossuficiente, você não tem um Salvador, a não ser você mesmo. Infelizmente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e versículo 19, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. É Deus que faz isso na nossa vida, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É isso que é salvação. É quando você fala, eu sou um pecador e entrego a minha vida nas mãos de Deus e passa a reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e se coloca no lugar de pecador. A partir deste momento você se torna uma nova criatura. Cristo começa a agir na sua mente e no seu coração, e aí acontece o ministério da reconciliação. E olha só como é lindo isso, porque você foi reconciliado agora com Deus, porque você passou a entender que você é pecador e precisa do Salvador, que é a sua única fonte de salvação. E Ele então te reconcilia, Ele te coloca agora em ligação com o Pai. Então acontece a religião, a religação, a reconciliação. E como esse processo vai acontecendo diariamente, essa jornada vai acontecendo diariamente na sua vida, você se torna a própria mensagem da reconciliação. Porque você é portador agora, não mais da sua própria vida, mas a vida de Cristo que está em você. Isso é lindo. Isso é transformação. Esse é o processo da justificação e da santificação já juntos. Esse processo da reconciliação. Portanto, nós precisamos entender: sou pecador e necessito de um Salvador. Mas o que mais Deus deseja que Ele se torne para nós? Deus deseja que você torne Ele como seu Senhor. Mas você já falou que Deus é o Salvador. É possível você ter Jesus como seu Salvador, mas não ter Jesus como seu Senhor? É possível? É possível. É possível você entender que é pecador. É possível você entender que precisa de um Salvador. É possível você reconhecer que Cristo é essa pessoa que te salva, mas é possível também você não colocá-lo no trono do teu viver. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 12, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem é? Jesus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Nós precisamos agora passar a viver realmente como Deus sendo o nosso Senhor, sendo o nosso Salvador. Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu trouxe bastante verso hoje mesmo. Enchi bastante aí da Bíblia, né? Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, o que tem que fazer? Negar-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos buscar este Jesus, para que então a gente possa tomar essa cruz e seguir a Jesus. Mas como assim tomar a cruz? Tenho uma pessoa lá que Jesus na minha vida, só Jesus. Não é essa cruz, e isso não é essa cruz que está falando aqui, não é essa cruz. A cruz é você acordar e viver todos os dias, não para si mesmo, mas para a glória de Deus. Isso é você tomar a cruz, porque esse foi o papel de Cristo enquanto Ele esteve aqui. Ele veio, nasceu, viveu, mas Ele não viveu para que Ele possa se satisfazer. Ele veio com um propósito, com um objetivo: salvar-nos
do pecado, salvar-nos da condenação do pecado. Aí sim, quando a gente passa a viver a vida de Cristo e não a nossa, quando a gente aplica Jesus como nosso Senhor, ou seja, eu já não mando mais na minha vida, quem manda na minha vida é Cristo. Cristo manda na minha vida. Às vezes sempre quando eu falo sobre colocar Deus, Jesus como Senhor, eu uso a seguinte ilustração. Tem gente que concorda e tem gente que não concorda. Não sei. Depois, se qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para mim, a gente conversa sobre isso. Se você está pela internet, está nos acompanhando, ou aqui depois do culto a gente pode conversar também. Mas o processo de você colocar Jesus como o Senhor da sua vida é como uma escravidão. Só que não no peso da escravidão. Porque quando existia a escravidão, na verdade existe ainda escravidão social e tudo mais, mas isso é um outro ponto. Mas quando você é escravo, você não é dono de si mesmo. Você não faz aquilo que você quer. Você faz aquilo que o seu Senhor quer. A questão é que quando a gente para poder pensar nesse prisma, nessa perspectiva, é colocado um peso sobre nós. Não é? Eu não posso fazer aquilo que eu quero. E realmente isso acontece para nós hoje. Quando a gente vai e busca Cristo, e Cristo se revela-se a vontade dEle, a vida dEle para nós, a cruz para nós, aí você fala, mas não é bem assim, eu quero viver desse jeito aqui. A Bíblia fala, não faça assim. Aí você fala, não, mas desse jeito pode, né? Desse jeito dá, e tal. Você arruma um jeito para se colocar. Não é isso que Jesus quer. É que o que Deus quer é que nós passemos a amar tanto o Senhor, em que esse jugo que Ele coloca sobre nós, que o próprio que Jesus fala, que o fardo é como? É pesado? É suave, é leve, mas não deixa de ser o quê? Um fardo. Não deixa de ser um fardo. Ele continua sendo fardo, mas é leve. É suave. E nós passamos a fazer isso por amor. Por amor. Quem realmente se torna Jesus para você? Quem é Jesus real para você? Jesus se torna, você entende que a palavra de Deus revela para você, não um Jesus como o mundo aí fala, ou como talvez dentro do seu coração, dentro da sua ideologia cristã, dentro da sua ideologia bíblica, dentro do seu conhecimento bíblico, você molda um Jesus que não seja real. Mas quando você estuda a palavra de Deus, se esvazia e fala, Senhor, revela para mim qual que é a tua vontade, Ele revela. Quando você se esvazia e deixa Deus se manifestar no seu coração e na sua vida, Ele se revela para você. E quando Ele se revela, Ele passa a mostrar para você uma verdade, que você é pecador, assim como eu sou pecador. E todo pecador necessita de um Salvador. E este Salvador, quando você entende que Ele é Salvador, aí você o coloca no trono do seu viver e Ele passa a ser o seu Senhor. E sendo Ele Senhor da sua vida, mesmo com os muitos problemas que a vida tem e vai continuar tendo, querido, quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando essa jornada cristã, bíblica, espiritual acontece na sua vida, você vai continuar tendo problema. A diferença é que mesmo em meio aos problemas, Deus está conosco. Eu não estou sozinho, eu estou com Cristo. E a minha vida já não é mais minha, mas é de Cristo Jesus. Aí você passa a experimentar o real, o verdadeiro, o único, o grande eu sou, Jesus Cristo na sua vida.
Você quer experimentar Jesus na sua vida? Você deseja fazer de Jesus o seu Senhor? Você deseja fazer de Jesus o seu Salvador? Eu não sei o que você anda enfrentando, eu não sei quais são as suas lutas. Jesus sabe todas as suas lutas. Jesus conhece melhor do que você mesmo, mas Ele deseja que Ele se torne realmente o Jesus da sua vida, o Senhor da sua vida. Quem é Jesus para você? Que você possa ter um processo nessa semana, um processo como eu falo, e gosto muito de falar sobre isso, um processo de metanoia na sua vida, onde você deixe que o conhecimento vasto de Cristo Jesus, que está contido na sua palavra, que essa experiência única de buscar a Jesus possa transformar a sua mente, possa transformar a sua noia, a sua mente, e esta noia possa ir além, possa ser expandido todos os dias no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero pedir nesse instante para que você feche seus olhos e você fale com Cristo, fale com Deus, deixe Deus agir, deixe o Espírito Santo agir. Fala: Senhor, nessa semana me faz ter uma experiência real contigo. Eu lembro que quando eu estava comportando, a minha oração todos os dias antes de sair para a comportagem era: Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Que nessa semana você possa ter uma experiência real contigo. Feche seus olhos e peça essa experiência de conhecer Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. Querido Pai, por favor, nessa semana que está se iniciando, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos poderosas. E, Senhor, traga a revelação, traga, Senhor, a salvação, traga o Seu senhorio para as nossas vidas. Senhor, cria em nós o desejo de Te buscar verdadeiramente. Cria, Senhor, em nós a vontade e o fazer também, para que ao estudar a Tua palavra, o Senhor possa crescer, a Tua vida possa crescer em nós, e que nós possamos entregar, abrir as portas do nosso coração e deixar o Senhor entrar e se apossar do trono do nosso viver. E que o Senhor, ao sentar no trono do nosso viver, possa trazer, Senhor, essa metanoia, essa expansão do conhecimento da Tua palavra, essa experiência real de vida contigo. E que isso, Senhor, não fique apenas somente em nossas vidas, mas também nas nossas famílias, e também na nossa igreja, e também na nossa comunidade. Que a pessoa mais influente da nossa vida possa ser o Senhor, que és o nosso Salvador, Jesus Cristo. Espírito Santo, atue, traga verdades, a nossa verdade, revela a verdade da nossa vida, para que nós possamos crescer na Tua presença. Senhor, coloque os Teus santos anjos ao nosso redor, trazendo uma influência poderosa e positiva de crescimento contigo. É o que nós queremos lhe pedir e lhe agradecer, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Uma ótima semana para você na presença de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor.